A paz do Senhor para a sua vida. Não se esqueça de compartilhar vídeos e mensagens. Ministério Ampliando Fronteiras tem o compromisso de divulgar a palavra de Deus e, de uma forma simples e direta, tenho transmitido partes das Escrituras Sagradas e assuntos diversos. E estamos já em mais de 160 países, para a glória de Deus, muitas pessoas sendo alcançadas. Conto com sua ajuda, compartilhe à vontade, transforme em áudios, em formatos para o WhatsApp, envia para os seus amigos, para a sua família, assiste, fique à vontade em reproduzir, fique à vontade em enviar e compartilhar no seu Facebook, no seu Twitter, enfim, conto com sua ajuda. Mas talvez você não compreenda o título, mas você vai já compreender o título que está sobre este vídeo, um vírus que está em uma proporção alarmante, atingindo a raça humana e aqui no Brasil principalmente, e geralmente acontece de forma tão sutil que o ser humano não percebe que isso tem sido algo grandioso, perturbador e que prejudica as pessoas em todos os aspectos, tanto espiritual, religioso, profissional, social, familiar, conjugal, político, em todos os aspectos. É claro que sabemos os motivos por que essas coisas acontecem. Eu quero dizer para você que está me assistindo agora, a Igreja de Jesus mais do que nunca precisa abrir os olhos para perceber algumas coisas e orar, clamar a Deus e pregar mensagens bíblicas para amenizar certas coisas. Algumas pessoas estão sendo afetadas pelo mal e não percebem, principalmente por esse vírus que eu vou dizer para você. Talvez você que está me assistindo seja uma delas. O apóstolo Paulo diz: se temos o que comer e o que nos cobrir, estejamos com isso contente. Estejamos contentes. Nós pregamos muito a providência e a intervenção de Deus, citando passagens bíblicas como no Salmo, que diz, o salmista dizendo que eu nunca vi um justo desamparado, nem a sua descendência mendiga o pão. Bom, o salmista conta uma experiência própria dele, dizendo que ele nunca tinha visto, que ele nunca tinha presenciado. E nós, como cristãos, muitas vezes acreditamos também nessa possibilidade, probabilidade, nesta providência de Deus a favor ou em favor de todo aquele que acredita em seu nome. Não é tanto, muitas vezes, o mal que atinge o mundo. O mundo que nós estamos inseridos, ele pode também nos perturbar e nos atingir, inclusive a nossa vida espiritual. O que podemos fazer é nos comportar de forma adequada, de forma madura e também equilibrada pelo poder do Espírito Santo que habita em nós. Este mal, que talvez você não tenha percebido, talvez também seja alguém já afetado, é o vírus da insatisfação. Se você puder ir até o final desse vídeo, simples palavras, mas que pode fazer diferença na sua vida. Lembra como o povo de Israel no deserto? Que eles reclamavam de tudo, inclusive da própria providência de Deus. Reclamavam da falta de água, reclamavam do maná, reclamavam de tudo que acontecia
ou deixava de acontecer, mesmo depois de presenciarem a providência de Deus. Então, a insatisfação, ela tem matado muita gente, trazido morte, destruições físicas, psicológicas, espirituais, conjugais, familiares, sociais e profissionais. Quando alguém tem a oportunidade de desenvolver, de crescer na vida, aproveita a oportunidade que tem, mas há circunstâncias na nossa vida que nós precisamos nos manter equilibrados, controlados, pedindo a direção de Deus, esperando no momento certo para que venhamos adquirir as coisas que nós sonhamos, desejamos ou que até mesmo Deus nos prometeu nos dar, nos conceder, mas nem sempre as coisas acontecem do dia para a noite. O povo de Israel reclamava de tudo e isso se dava na expressão que a Bíblia usa de murmuração, a se queixar, ficar se corroendo por dentro e às vezes sendo expresso com palavras para o seu semelhante e o seu próximo e assim contaminando. Mas eu percebo também que na nossa vida, aqui no Brasil principalmente, não conheço outros países, mas algumas partes de jornalismo nos informa também de maneira semelhante algumas coisas que acontecem aqui no nosso país. A insatisfação, as pessoas, você percebe que as pessoas reclamam de tudo. Reclama do marido, reclama do esposo, reclama dos filhos, reclama do pai, reclama da profissão, reclama do salário, reclama do presidente, do governador, dos policiais, dos médicos, do trânsito, do veículo que possui, do latir do cão que o vizinho tem ao lado da sua casa, do frio, do calor, da doença, reclama da passagem de ônibus, protestos e mais protestos contra as medidas da justiça, medidas estabelecidas por juízes, medidas na escola, os professores, a diretora, enfim. Isso causa um conflito interior na vida dessas pessoas que são insatisfeitas. Contudo, é claro que tem coisa que nós não podemos nos conformar e precisamos combatê-las, precisamos tentar mudar e resolver certas questões da vida. Mas quando isso é em excesso, prejudica, trazendo o estresse ao interior, à mente, ao psicológico das pessoas, a ingratidão, porque a pessoa, quando ela está insatisfeita com tudo, dos significados dessa insatisfação pode ser a ingratidão, aonde ao invés da pessoa agradecer, ela diz, pode ser até útil, mas eu gostaria que fosse diferente. Para quem ouve isso pode representar ingratidão. Ao invés de agradecer, as pessoas sempre se sentem incompleta na sua vida em geral. É a pessoa que reclama da obesidade, reclama que é muito magro, reclama porque é muito branco, porque é muito moreno, reclama do cabelo que está volumoso, reclama porque o cabelo é muito ralo, não tem volume, reclama do cabelo muito comprido, do cabelo que não cresce. Existem coisas, como eu disse, que nós precisamos tentar melhorar certas situações na vida. Mas existem coisas que são comuns ao ser humano e que nós precisamos mesmo pedir graças a Deus e ultrapassar. Reclamar de algumas situações não vai ajudar a resolver. Falar mal do frio, do calor, não vai contribuir para o nosso bem. Aliás, as pessoas que vivem a reclamar, vivem no estresse,
tão grande a ponto de sofreres com doenças estomacais, a ponto de sofrer doenças emocionais, sentimentais, porque estão sempre esperando que alguma novidade ao seu modo aconteça. Algumas coisas que uns reclamam, pode ser que o outro do outro lado seja grato por isso, sendo aquilo mudado, poderia trazer reclamação do outro lado. Muitas coisas que para nós aparentemente são prejudiciais, de repente são benefícios para a vida de outra pessoa. Por isso precisamos compreender a circunstância da vida, tentar relevar, ser compreensivo com as pessoas, porque aquilo que nós reclamamos, que nós somos tão insatisfeitos, são coisas constituídas pelas pessoas e muitas vezes são traços de imperfeições, mas às vezes aquilo que nós reclamamos tanto são esforço de pessoas que estão tentando nos agradar e nos beneficiar. Só que a maneira de olharmos para as coisas da vida pode fazer a diferença. Se você que está me ouvindo agora vive a reclamar de tudo, achar que tudo está fora do lugar, que tudo está ruim, isso não representa a perfeição na sua vida. Isso pode ser um grande defeito. A sua vida pode estar em perigo. Isso são conflitos internos, conflito no seu interior que pode te levar ao fracasso. Não seja ingrato no casamento, na família, no trabalho. Muitas vezes nós reclamamos de coisas que são providências de Deus para o nosso bem, para o nosso viver, só que sempre nós queremos um pouco mais, como a sanguessuga que nunca está satisfeita, está sempre querendo um pouco mais. Não, vamos ser equilibrados, vamos ter mansidão, vamos ser temperados, vamos estar esperando o melhor que procede de Deus e assim viveremos em paz. A insatisfação leva a pessoa a reclamar, a murmurar, a dizer muitas vezes o que não convém e falar com a pessoa errada, no lugar errado, em momentos inconvenientes, que vai trazer mais transtornos ao invés de resolver. Mesmo que tem coisas que precisam ser mudadas, reclamar não vai resolver. O que fazemos então? Confiarmos em Deus, orarmos a Ele. A Bíblia diz que as nossas petições sejam todas elas conhecidas diante de Deus. Vamos esperar em Deus, Ele sabe o melhor para nós, vai te dar força para ultrapassar. Mas tome muito cuidado, reclamar das coisas pode agravar mais as situações, o sofrimento pode ser acrescentado quando não sabemos conviver com aquilo que está ao nosso redor. Deus abençoe a sua vida, fique com essa palavra de conselho. Isto é um vírus que tem destruído o nosso mundo, o nosso Brasil, onde as pessoas estão insatisfeitas com tudo, leva a reclamar, e quem vive assim não vive bem entre os seus semelhantes.